Oi, minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você é novo por aqui, não perca tempo, já se inscreva em nosso canal, já ativa o seu lembrete para que você seja avisado minutos antes dos nossos vídeos irem ao ar. E temos uma grande novidade para você que acompanha aqui o canal. Estamos tendo o nosso Hashtag Pergunte ao Maestro ao vivo toda semana. E você pode ser respondido em tempo real pelo maestro. Você não vai ficar de fora dessa. Então vamos para as perguntas de hoje? Vem comigo, Hashtag Pergunte ao Maestro. Oi, maestro! Como já é de conhecimento de todos, às quartas-feiras estamos fazendo o nosso Hashtag Pergunte ao Maestro ao vivo, às 19 horas. Então já estou convidando as pessoas que ainda não sabem dessa novidade a seguir junto com a gente. Algumas perguntas não foram respondidas lá. E aí eu falei para eles que sempre o pedido deles é uma ordem. Então eu estou pegando algumas perguntas para Começando com as das live. Exatamente. Da live, entendi. Então vamos começar com uma pergunta de um seguidor, que é a seguinte. Maestro, eu tenho uma tessitura que me agrada demais. Dentro do que eu canto, ela é perfeita. Do Sol 1 ao Fá sustenido 3 e um Mi de falsete. Mas gostaria de deixar meu timbre um pouco mais baritonal. Seria possível? Olha, o que você chama de baritonal, eu não sei exatamente o que é. Se você quer ser mais Barry tenor, você pode mexer tanto na fonte quanto no filtro para alterar a produção. Agora, tudo isso com a aula de canto, não é? Eu posso, até como ator, usar personagens e mudar a cor da minha voz. Então, isso é super possível. Agora, tessitura não tem muito a ver com classificação vocal, se é barítono, se é tenor, porque eu posso, alterando isso, confundir um professor de canto, por exemplo. Então, eu vou pegar uma nota aqui. Iô, iô. Então, eu pego uma nota muito grave e vou levar essa nota até em cima, sem claques. Sem claque nenhum, o professor vai dizer onde ele mudou de borda. Descendo. Aí o professor de canto fala, então, não ouvi passádio, não ouvi troca de borda. Que voz você é? Eu posso pegar esse som que tá mais heavy metal nos agudos e deixar ele bem agudo, bem tenor. E eu posso pegar esse som que tá mais baritone, grave, quase baixo no mi bemol e continuar cantando com ele, simplesmente ajustando fonte e filtro. Então, como é que eu vou explicar isso? A maneira como eu lido com a massa recrutável para alongar para os agudos e para encurtar para os graves, sem que hajam claques, sem que hajam mudanças bruscas da voz, faz com que eu tenha controle absoluto sobre a fonte. A partir desse momento que eu tenho controle sobre a fonte, eu vou trabalhar no meu filtro, para nesse meio do caminho, por exemplo, uou! Então eu tô uou! Eu posso fazer uou! E aí a voz ganha outra cor. Eu, como ator, tenho que fazer isso, inclusive. O ator precisa dessas ferramentas para construir seus personagens. Ele não pode ter uma voz só, não é? Então, quem faz teatro musical, às vezes tem que mudar muito a voz até de fala. Então, é possível sim, com certeza, e com aula. Mas você primeiro, eu achei esquisito o que você falou que vai até um Fá e tem um Mi de falsete. Eu não entendi isso. E você precisa aprender a esticar essa tessitura. Não é fácil, tem que ser com o professor. Como é que eu desço mais para fazer essas notas tipo ia e as notas tão agudas sem trocar de borda e ir para um entendeu? Precisa de aulinha, tá? Maestro, uma vez você falou que o cantor precisa ter 5 pilares e a afinação é o principal e depois que vem o timbre. Você poderia dar alguma dica para trabalhar a afinação e depois pensar em timbre e interpretação?
Olha, a afinação é uma coisa que você tem que trabalhar para o resto da sua vida, porque nós todos desafinamos. Todos os cantores desafinam. O cantor que diz que não desafina nunca, talvez seja o que não percebe que desafina. Então, nós estamos o tempo inteiro atentos à afinação. Se a nota precisa ser um pouquinho mais alta, mais brilhante, naquele momento, naquela hora, então isso deve ser trabalhado sempre. Eu não sei como te dizer como trabalhar com afinação sozinho, porque você precisa de um ouvido externo para te ajudar. Não necessariamente um professor de canto. Pode ser um pianista. Na verdade, eu aconselho sempre os meus alunos que têm problema de afinação a fazerem uma matéria aqui no estúdio que chama Piano para Cantores, onde eles podem não só aprender as bases do piano para se acompanhar, mas durante a aula correpetirem com os pianistas, o professor de piano dele, para o professor dizer, olha, essa nota está meio baixa, essa nota está errada, essa nota não é essa que você está cantando. E ir corrigindo essa pessoa. Essa é a melhor maneira, na minha opinião, de você trabalhar afinação, com um coach. E aí você não paga uma aula de canto, você paga um coaching de 50 minutos ou de 30 minutos com um pianista para passar suas notas, ele toca suas notas, aí ele confere se você está cantando as notas certas. Eu acho que essa seria a melhor maneira. Com o professor de canto, você vai trabalhar seu timbre, né? Você vai trabalhar sua tessitura, mas com esse coach você vai trabalhar as bases, não é? Que seriam exatamente o que você falou. As 5 coisas que eu considero como pilares, não é? Afinação, agógica, que é a alteração de tempo dentro do mesmo pulso, quer dizer, não atravessar o pulso. Texto, que é bem importante, bem mais importante do que o timbre, na verdade. O texto é mais importante. Daí o timbre, aí sim técnica vocal, e por último interpretação. Então, eu acho que essa seria a melhor maneira. Se você tiver um pianista que esteja habituado a dar coaching, quer dizer, a ser coach de nota, enfim, do estilo que ele domine. Porque tem pianistas que são bons para teatro musical, mas não são bons para ópera, não conhecem repertório operístico, e vice-versa. Então, procurar o pianista certo, marca meia hora, 2 vezes por semana, e aí vai lá e arruma suas notas, pede para ele te corrigir, sabe? Pede para ele ser bem incisivo. Sua afinação não está exatamente. Porque às vezes os próprios professores são um pouquinho condescendentes, assim. Ah, tá, ele tá melhorando, ele tá afinando. Não, tá melhorando, não. Ele tem que afinar. E eu falo para os meus alunos, você tem que afinar. Aí você tem que afinar. Quando ele é completamente desafinado, aí tudo bem, eu vou começar do zero, vou começar, né, fazendo ele escutar a nota primeiro, cantar na cabeça antes de emitir, ter um tempo, ele precisa de tempo para pensar, para assimilar a nota. Agora, a partir do momento que ele já afina, aí eu tenho que ser realmente incisivo, porque na hora de uma audição, por exemplo, que ele fica nervoso, a afinação varia. E aí ele... Numa audição de teatro musical, quem tem a afinação variante não vai entrar. Porque um diretor musical não vai querer alguém com afinação variante no grupo. Porque essa pessoa vai atrapalhar o resto do grupo inteiro. Se ela tiver uma afinação calante, ela vai puxar todo mundo para baixo. Entendeu? Se ela tiver uma afinação brilhante demais, um soprano que puxa tudo para cima, ela vai sair da gama harmônica. Vai ser uma loucura. E às vezes acontecem as duas coisas. Você tem uma soprano muito aguda, que tem afinação muito sharp, que puxa tudo para cima, e você tem uma voz média no meio, que é flat, que puxa tudo para baixo. Na hora que você junta o ensemble, parece um desastre bíblico, e são só 2 pessoas que estão erradas e que estão atrapalhando a harmonia do grupo inteiro. Então, realmente, a afinação é muito importante, seja num coro, seja num musical, né? Até em evento, né? Às vezes, você vai assistir um evento e aí você vê que tem um negócio esquisito, você não sabe dizer o que é. É uma pessoa que não está afinada exatamente. E aí atrapalha o grupo inteiro. Isso é muito importante, tá? Então o coach com piano vai te ajudar. Maestro, você poderia explicar o que é massa recrutável?
Olha, quando o músculo vocal, que é o TA interno, é aduzido pelos músculos intrínsecos, adutores, TA externo, A e cal, cricoaritenoide lateral, estou abreviando. Quando acontece esse fechamento, de acordo com o encurtamento que o próprio TA interno, que é um tensor, esse encurtamento pode recrutar mais massa dele ou menos massa dele. Então, eu pego o meu músculo e recruto muita massa, ou seja, massa recrutável está se referindo ao TA interno. O tanto de fibras, o tanto de massa que eu estou recrutando para aquela adução, para aquela emissão, que pode ser muita ou pode ser pouca, na hora que eu estou fazendo isso, que eu estou aduzindo. Então, toda vez que eu me referir a massa recrutável, eu estou querendo dizer que eu tenho mais massa de TA no registro denso do que no registro tênue. Por quê? Porque o equilíbrio dos tensores aí no registro denso, o TA é preponderante, ele é predominante. No registro tênue, o CT é predominante. Ele alonga mais do que o TA contrai. Então, a borda troca, inclusive. E aí tem um registro médio no meio. Mas, enfim, estou dando 2 exemplos dicotômicos. Então, a massa recrutável está diminuindo à medida que o CT alonga o TA. Ele está ficando permissivo e está permitindo que o CT o alongue com menos massa recrutável. Então, vamos falar sempre isso. Toda vez que eu me referir à massa recrutável, eu estou me referindo ao TA interno. VOC, músculo vocalis. Tá bom? Eu sempre oriento os meus alunos a, quando tem dificuldade de se ouvir, dificuldade de fechamento, dificuldade de ouvir aperto, sonoridades esquisitas, que use o Mindvox. Porque com o Mindvox você vai ter um retorno muito melhor da sua produção inicial. Então, especialmente nos seus aquecimentos, ou na busca de timbre, ou no controle de fechamento, use o Mindvox. Eu vou pedir para o Alan colocar aqui o vídeo explicativo do Mindvox para você ver como ele pode ser útil para você. O Mindvox é um acessório especialmente desenvolvido para facilitar a vida do cantor e também a reabilitação e a habilitação vocal. Ele funciona como um retorno ou um monitor individual acústico e auxilia o usuário no processo de treinamento técnico vocal. O acessório faz com que a voz retorne imediatamente aos ouvidos, no mesmo instante que é produzida, enriquecendo as possibilidades de expressão e interpretação vocal. O Mindvox pode ser utilizado tanto para cantores quanto por pacientes fonoaudiológicos no seu processo de reeducação vocal. Para mais informações, acesse o nosso site e nos acompanhe no Instagram. Mindvox, o controle definitivo da sua voz. Professor, por que a segunda passagem é mais importante do que a primeira? Eu não acho isso. Eu disse isso em algum momento? Não sou capaz de opinar por fazer agora Pires. Não sou capaz de opinar por fazer agora Pires. Eu não sei se eu falei isso em algum momento. Todas as passagens são importantes. Principalmente no canto lírico. O primo passágio, na verdade, às vezes é mais complicado do que o segundo. Em barítonos, por exemplo, eu vejo que o primeiro passágio é o mais complicado. Não estou generalizando aqui, tá? Mas baixos também, baixos e barítonos. Mas eu não entendi a sua pergunta, porque todos os passágios são, na verdade, marchas de carro que eu estou passando. Eu estou de primeira, aí eu passo para segunda, o carro agradece. Passo para terceira, o carro agradece. Passo para quarta, o carro agradece. Se eu acelerar de primeira, o carro reclama. Então, eu comparo os passágios com marchas de carro, com andares. Eu estou no térreo e aí eu quero ir para o primeiro andar. Então, eu tenho que fazer um passágio, ou seja, ter uma escada para que eu vá para o primeiro andar, para que eu vá para o segundo andar. E isso não é uma coisa tão simples assim. Então, todos os passágios são importantes. Agora, tem vozes
que tem problemas em alguns passágios específicos. Por exemplo, o soprano lírico tem dificuldade no último passágio. Então, normalmente acontecendo do si bemol para o si, lá em cima. Então, ali, quando é soprano é lírico, lírico, lírico mesmo. Não é lírico ligeiro, nem lírico dramático. Soprano lírico puro, que a gente chama. Que de puro não tem nada, né? Porque ninguém está dentro de uma caixinha, ninguém realmente é puro, né? Sou um soprano lírico puro. Complicado dizer isso, né? Porque cada voz é de um jeito. Então, não tem como eu colocar uma pessoa dentro da caixinha de lírico puro. Ela está dentro do range de lírico, mas ela pode estar um pouquinho mais leve, um pouquinho mais densa e etc. Então, por exemplo, essa voz pode ter problemas nesse passágio. Tenores normalmente reclamam do segundo passágio. Então, isso... inclusive, às vezes, eu uso isso, né, a dificuldade que a pessoa tem para me ajudar na classificação vocal, para ver por que ele tem tanta dificuldade aqui. Que voz é essa? Me ajuda. Porque na classificação vocal, mais uma vez, não é a extensão, a tessitura eu não posso considerar, sabe por quê? Porque a tessitura não está otimizada, a pessoa não finalizou a voz, eu não tenho como saber se aquela tessitura é real, se aquela tessitura realmente é a tessitura dela, tá? A cor também pode ser enganada, porque a pessoa pode ser um barítono, ele clareia a voz para subir, a laringe dele sobe e ele canta como tenor. E aí ele não passa de uma certa nota. Aí diz que é um tenor sem agudos. Na verdade, ele é um barítono que não sabe girar a voz e que não tem toda a capacidade. Olha o tanto de possibilidades, não é? Se a laringe sobe e ele clareia a voz, o passádio muda. Então, ele pode ter um passádio de tenor quando ele é um barítono e ele está fazendo alguma coisa errada que está prejudicando. Eu falei aqui duas nomenclaturas que eu quero explicar. A diferença entre tessitura e extensão. Extensão são todas as notas que eu tenho. Eu cantei aqui algumas das minhas notas. Se eu quiser cantar um ré grave, ele sai. Péssimo, mas sai. Então, essa nota está na minha extensão, mas ela não está na minha tessitura. Eu não canto essa nota, eu não vendo essa, a gente fala vender. Eu não vendo essa nota. Mas, às vezes, quando eu estou vocalizando, eu quero ver se eu... Sabe uma das coisas que eu faço muito? Depois que eu canto 1h30, eu checo meus graves para ver como é que eles estão, para ver se eu não estressei. Porque quando eu estresso o TA, eu perco os graves. Quando eu não estresso o TA, eles continuam lá. Tá tudo certo. Então, às vezes eu faço isso. Dou uma checada. Quando o meu agudo tá incrível, meu grave melhora. Então, é até uma maneira. Então, cuidado para não confundir tessitura com extensão. Extensão é uma notinha que eu dou lá no agudo, faço... sei lá, aqui embaixo. Mas eu não vendo essa nota. Tessitura são as notas que eu vendo. São as notas que... São o conjunto de notas que eu vendo, as melhores. E que fazem parte de uma voz una. Essa voz una, né? Então, a própria tessitura pode ser enganada. O professor pode se enganar. Porque naquele momento o aluno está com a tessitura reduzida porque está fazendo uma emissão errada. Entendeu? Então, é tricky. Mas a aulinha resolve. Porque aí o professor vai... Peraí, para tudo. Essa emissão tá boa? Não, não tá. Aí quando ele coloca a voz da emissão boa, aparecem notas, aparecem, entendeu? Uma série de coisas e... Não precisa de muitas aulas para isso não, tá, gente? Às vezes você rapidamente encontra uma position legal, você coloca a sua voz lá e a sua tessitura melhora, tudo melhora, entendeu? Então, é isso. Maestro, poderia falar sobre a origem do legit e um pouco da literatura histórica e qual a diferença dele para o canto lírico? Estou fazendo uma pesquisa. Tem literatura em português sobre? Desconheço. A origem do legit está na transição
entre a opereta, o teatro burlesco em inglês e o teatro musical, sabe? Essa transição. É a origem do legit. Uma voz que, como soa um pouco mais lírica, se projetava num teatro sem microfone. Parece lírica. Qual seria a diferença? Eu não posso te ajudar em literatura porque eu não conheço nada. E nos Estados Unidos eles falam just sing with your legitimate voice. Use your soprano voice, your legitimate voice. Quer dizer, a sua voz legítima. O que eu posso falar? Isso, de novo, sou eu, tá? Outros professores vão definir de outra maneira. Existem várias pessoas que dizem que legit é o lírico do belting, a parte lírica do belting. Existem professores que dizem que legit é... Alguns professores dizem que legit é uma voz que você... no caso das meninas, que você usa a borda tênue o tempo inteiro. Então, usou a borda tênue, não usa a borda densa. Na borda densa é belting, na borda tênue é legit. Eu defino legit da seguinte maneira. Legit é uma voz que pode girar nos agudos, mas ela tem uma característica muito diferente do canto lírico na fala. Ela tem que ser falada, porque no teatro musical a coisa mais importante é realmente o texto. No lírico eu posso até mudar algumas vogais e deixar que um som projete mais em vogais específicas. Então você vai ver óperas com legenda no idioma, óperas na Itália com legenda em italiano, porque você não consegue entender. A tessitura passa de um certo ponto, especificamente com sopranos, depois do segundo passágio ou de mezzo-sopranos, que não dá para entender o que a pessoa está falando. Porque ela tem que mudar as vogais para poder manter o abaixamento da laringe, a projeção que ela quer e etc. Então, isso não acontece no legit. No legit eu tenho que entender tudo. Falar, na verdade. Então, nas meninas, eu defino legit como a junção de um covered belting, a parte grave, um speaking no centro e um top voice mais girado na parte de cima. O americano jamais vai admitir que tem cover belting no legit. Ele vai dizer no belting. Mas se você escutar a Julie Andrews cantando Joe, a dear, a female dear, ela tá de cover belting. Então, tudo bem. Junta esse som e ele é muito igualado. Extremamente igualado. Quer dizer, extremamente eu não vou dizer, porque depois que chega na parte aguda, que é top voice, gira. Significa, fica meio lírico. Mas a massa recrutável não é de lírico, senão eu cantaria no musical uma ópera por dia. E ninguém canta uma ópera por dia, de quarta a domingo. Eu tenho microfone para amplificar, então a massa recrutável é bem menor. Eu canto bem menos no legit. Nos meninos, seria uma voz lírica de barítono, por exemplo, com pouca massa recrutável e o aumento do texto. Então, em vez de ele cobrir muito e projetar demais a voz para um teatro, ele diminui a massa recrutável e aí ele consegue falar melhor. Essas seriam as definições de legit feminino e masculino, segundo o belting contemporâneo, tá? Vários professores vão definir de maneiras diferentes e tudo bem. Normalmente esse estilo é usado em Old Broadway, quer dizer, musicais antigos, onde o personagem principal normalmente é um baritone, escuro, uma voz mais encorpada, e a personagem principal é uma soprano, normalmente. Hoje em dia, os personagens principais não necessariamente são essas vozes. Hoje você tem aí protagonistas meninos agudos, não é? Tenores, e belters, muitas belters como protagonistas. E coisa que não tinha antes. Então, as coisas estão mudando. Eu trabalho com as minhas alunas como soprano belters. Eu sempre dou 2 opções de repertório. Quando elas estão melhorando no belting, estão fazendo high belting, por exemplo, eu dou um legit, para elas aprenderem a usar a voz de cabeça, usar o top voice, né, na verdade. Porque trabalha mais, né?
Então, toda menina gostaria de ser uma soprano belter e todos os meninos gostariam de ser um baritone crossover que tem acesso a high belting. Isso seria a situação ideal, mas nem sempre é possível. Mas eu não conheço nenhuma literatura a respeito, infelizmente. E é muito vago. Às vezes é vago, dependendo de quem fala, sabe? Eu já vi coaches americanos falando assim, a pessoa tá cantando um legit, por exemplo, uma música de legit, ele fala assim, no belting. E tá grave, quer dizer, a menina pode cobrir o belting, fazer o grave de belting coberto, e ele não acha que aquilo é legit. Se tá na fala, tá girando um pouco, junta com speaking, junta com top voice, por que não usar? Então, é bem confuso isso, tá? Mas essa é a minha maneira de pensar, tá bom?